Há uns tempos atrás, rolou um vídeo na internet onde o próprio padre Fábio de Mello, ele revelou que enfrentava depressão. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente: a vontade de deixar de viver. Eu sei que talvez você esteja também lidando com uma dor invisível, algo que parece maior do que você pode suportar. Foi pensando em situações como essa que, junto com a Holyflix, nós criamos um pequeno curso, um mini curso. Ele é totalmente gratuito, chamado A Sombra da Alma. Como superar os desafios da depressão com a sua fé e agindo. Nesse curso você vai entender mais sobre como a fé pode ser uma mola prepulsora para você enfrentar os desafios e os momentos difíceis da sua vida. Você vai descobrir que existe luz no final do túnel e que Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Deus te abençoe de maneira rica e abundante sempre. Que a paz que excede todo o nosso entendimento, ela venha do alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. E que você, no dia de hoje, receba de Deus vitória em meio às tentações. E hoje eu quero que você preste atenção, e eu falo com você que está debaixo de uma grande tentação. Você que está sendo tentado. Você que está quase caindo. Hoje eu quero dizer para você, foi o último dia dessa tentação dominando o seu corpo. Você estava sendo tão tentado que você não estava se reconhecendo. Eu falo com você que as pessoas falaram essa semana dizendo: fulano de tal, você está irreconhecível. Sua esposa está lhe acusando de uma traição. Você não traiu, mas a sua cabeça, ela não está legal. Essa mensagem é poderosa para você e fique até o final, porque eu vou orar por você e o poder de Deus se manifestará de forma abundante. Eu acredito que Deus, ele escolheu você para estar aí do outro lado, para contemplar e ver que Ele é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele tem um plano na sua vida, quem impedirá isso? Ninguém. E é por isso que o inimigo tenta de todas as formas lhe passar a perna. Mas eu gostaria muito que você entendesse hoje em alto e bom som. A tentação é como uma vontade. Nem todos os dias você tem vontade de comer uma pizza, exemplo. Mas quando você vê a propaganda, quando você observa, e isso está no seu subconsciente, a colorimetria da informação que está sendo lhe passada, as pessoas, o ambiente que forma para se comer uma pizza. E ninguém vai comer uma pizza num ambiente que está triste. Tudo é formado para que você consuma o produto. Aí você diz: pronto, hoje eu estou com vontade de comer pizza. Eu quero que você desperte enquanto é tempo, porque a tentação vem e passa. E é sobre a tentação que nós falaremos no dia de hoje. Escreva abaixo: tentação, sai daqui. Escreva: tentação, sai daqui. Sai da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha cabeça, do meu coração, casamento. Sai daqui. Você tem que escrever isso. Escreva abaixo, porque Deus está preparando você para algo grande ao decorrer desses 21 dias. A Bíblia Sagrada nos fala que no período onde os exilados de Judá estavam na Babilônia, foi-lhe oferecido a eles. E como inimigo, ele oferece
coisas que você, quando não estava na fé, isso não vinha. Mas como você se predispôs a andar pela fé, algumas coisas serão oferecidas para você. E você precisa aprender a não se contaminar, a vencer o vinho da Babilônia. A palavra de Deus, ela declara aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 5, o seguinte: o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudessem estar diante do rei. Foi-lhes oferecido o manjar e o vinho. Tome cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele vai lhe oferecer o manjar dele, o vinho dele. Eu me lembro de uma vez um rapaz dizendo para mim: pastor, eu sou bem sincero com o senhor e quero que o senhor não dê risada. Eu falei: pode falar. Para o senhor ter uma ideia, pastor, eu nunca namorei ninguém. As pessoas diziam que eu era uma pessoa bem esquisita. As pessoas diziam, me julgavam, dizendo que eu era uma pessoa complicada. O meu apelido, pastor, para o senhor ter uma ideia, era roubar. Eu falei: por que roubar? Aí ele me disse: porque roubar é feio. Esse era o meu apelido, pastor. Porque roubar é feio. E eu não tenho vergonha de falar isso. Mas depois que eu me converti, vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Começou a aparecer mulheres no meu caminho que nunca sequer na minha vida olhavam para mim quando eu estava no mundo. E eu senti que aquilo era espiritual e não era normal. Depois que eu vim para Jesus, eu entendi quem eu sou, o que Ele tem para mim e que, de fato, eu sou o melhor de Deus. Mas eu percebi, pastor, isso foi nítido, porque lá na frente Deus tem algo para mim, então a tentação ela tem vindo. Os manjares têm vindo. O vinho tem vindo. Você precisa entender, meu irmão, que quando você coloca no seu coração um propósito, tem muita coisa que vai ser oferecida para você. E você tem que aprender a dizer não. Um dinheiro, uma proposta de trabalho, mas em troca você tem que fazer alguma outra coisa. Tome muito cuidado com a tentação. O vinho que se lhe oferece. O vinho da Babilônia não é para você. Não é para você. Escreva isso abaixo. Eu rejeito o vinho da Babilônia. Enquanto você não entender que o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer rei, do que qualquer autoridade, do que qualquer patrão, do que qualquer emprego puder te dar, você será refém da opinião dos outros. Você será refém do paladar dos outros. Você será refém do olhar dos outros. Você será refém das dalilas que aparecerem pelo seu caminho, ou dos dalilos que aparecerem. Sempre quando uma tentação ela vem,
Se você resistir a essa tentação, ela passa. A palavra de Deus, ela declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação, ela vem, mas ela passa. Então eu gostaria que você escrevesse abaixo: vai passar. Tem horas que os seus hormônios vão trabalhar dizendo: é só uma vez, ninguém está vendo, é só dessa vez. Uma certa feita, uma senhora disse: pastor, o diabo foi tão sujo. Meu marido tinha discutido, brigado comigo, e eu peguei um Uber chorando. E o Uber disse: por que você está chorando? O que aconteceu? E aí o percurso até chegar na minha casa ia demorar. E meu marido tinha ficado numa festa, pastor. Eu nem sei o que ele ia fazer naquela festa, mas ele praticamente brigou e me mandou embora. E o Uber começou a investir em mim. Ele começou a dizer que se fosse ele não faria isso com uma mulher tão bonita quanto ela, dizendo que se fosse ele, ela teria tudo que ela precisasse, dizendo que se ela fosse uma pessoa que estivesse com ele, ela jamais iria chorar, a não ser de alegria. E no final da corrida, ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta. Ela disse: não, meu amigo. Ela pagou a corrida e disse: passar bem. Sabe o que nós entendemos com isso? Tem muitas pessoas que tomam atitudes no meio da raiva, pagam com a mesma moeda e sentem o peso de tal atitude. Eu não quero que você me interprete mal, mas eu quero que você pense. Não vai adiantar pagar com a mesma moeda. Fuja do vinho da Babilônia. Porque o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Fuja do álcool, ele entorpece a mente. Você não nasceu para ser entorpecido pelo álcool. Deus tem algo bom a fazer na tua vida e vai fazer. Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor. Pela tua palavra eu oro por cada uma destas pessoas que clamam a ti comigo agora. Evangélicas, católicas, espíritas, que têm ou não religião, mas que precisam muito da tua graça em meio a esse cenário babilônico. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor dê força e vigor para cada uma destas pessoas que estão comigo agora. Pois eu digo: demônio, espírito de trevas, vá embora. Suma, desapareça, bata em retirada em nome de Jesus. Ou tentação que bate a porta, desejo que bate a porta. Meu Deus, tudo está trabalhando para que essa pessoa caia. Mas ainda bem que essa oração chegou a ela hoje. E, ó Pai, ela recusa o vinho da Babilônia para andar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. E que a palavra de Deus se cumpra sobre a tua casa. E que neste dia você veja a mão do Senhor sobre a tua vida. É a minha oração. Se você crê, digite amém. E diga amém, e diga graças a Deus. Graças a Deus. Ei, que Deus te abençoe muito. Saiu, não foi? Esse peso, esse aperto. Como se alguma coisa ruim saísse de você agora. Não foi? Escreva abaixo. Conte, eu quero entender melhor isso. E não se esqueça, porque Deus tem algo bom a fazer na tua família e fará. Tem um vídeo no meu canal no YouTube chamado Fortalecendo os Laços Familiares. Assista esse vídeo, vai lhe fazer muito bem. Lembrando que você pode assistir às séries de mensagens do Holyflix. Entre no Holyflix e assista tanto o nosso conteúdo, que é o conteúdo de mensagens, e o conteúdo
que é o conteúdo premium, vai valer a pena. E não se esqueça, Deus está preparando algo gigantesco para você. Não ceda, não volte atrás, confie que Ele é fiel. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima oportunidade. Até lá. Há uns tempos atrás, rolou um vídeo na internet onde o próprio padre Fábio de Mello, ele revelou que enfrentava depressão. Eu quero primeiro abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Eu sei que talvez você esteja também lidando com uma dor invisível, algo que parece maior do que você pode suportar. Foi pensando em situações como essa que, junto com a Holyflix, nós criamos um pequeno curso, um mini curso. Ele é totalmente gratuito, chamado A Sombra da Alma. Como superar os desafios da depressão com a sua fé e agindo. Nesse curso você vai entender mais sobre como a fé pode ser uma mola prepulsora para você enfrentar os desafios e os momentos difíceis da sua vida. Você vai descobrir que existe luz no final do túnel e que Deus tem um plano de vitória para a sua vida.